Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? E hoje a gente vai estar falando aqui sobre laminação. Eu tenho um colega que atua nessa área, né? Ele sempre comenta, ele, pô, você não faz nenhum vídeo ligado à parte aí de conformação a frio, né? Ele trabalha muito com essa parte de laminação, né? Parte de trifilamento também. E vamos aí entender essa situação, problema, para poder verificar aqui a resolução, né? Bom, vamos lá. Em um ciclo de laminação, o objetivo de determinado projeto é que uma barra de 2 polegadas de espessura venha atingir 1,7 oitavos de polegada, né? Uma polegada de 7 oitavos de espessura, considerando a largura da peça com 75 milímetros, informe qual a largura final e quantos ciclos de operação serão necessários para que a peça fique com a espessura final. Observação, o parâmetro para cada ciclo de operação é 0,2 décimos. Bom, vamos lá, vamos entender aqui o processo. No caso da laminação, dá até um zoom aqui. Aqui dá para a gente ver bem. Aqui tem o rolete, né? Aqui é um rolete base, né? O rolete que vai tendo aí o deslocamento, né? O deslocamento, ou seja, esse rolete ele vai, entre aspas, comprimindo a superfície que vai ser laminada, né, que são algumas tiras, né, vai comprimindo a superfície que vai ser laminada e quando essa peça ela inicia com uma determinada espessura, a partir do momento que o rolete ele vai sendo pressionado, né, que ele vai sendo pressionado aqui para baixo aqui da peça, ela começa a diminuir a espessura dela devido à conformação mecânica, né? Nesse caso aí pela própria pressão, o contato do rolete ali com a peça, né? A própria pressão aí do rolete em relação à peça. Esse procedimento ele pode ser executado a quente ou a frio, depende muito do material, né, que você vai estar ali executando, né? Materiais que têm uma maleabilidade mais ampla, né? Às vezes dá para fazer mais tranquilo ali a frio e às vezes tem que ser a quente mesmo, para que o processo ele fique atinja ali o seu parâmetro final. Então a laminação é um processo aí muito comum, utilizado aí nos ciclos de fabricação, né, para as áreas siderúrgicas, né, processo de transformação ali de ciclos subsequentes aí das empresas da área de siderurgia. Então, é muito comum esse tipo de processo. E aí no caso o nosso objetivo enquanto aplicação ele está aqui descrito. A peça ela vai vir com 2 polegadas de espessura, né? Espessura, ou seja, a gente está falando aqui da altura da peça. A altura vai ser igual a 2 polegadas. Isso aí seria a altura inicial e a altura final. Né? Deixar aqui de vermelho a altura final, vou botar aqui HF. A altura final, 1 polegada, 7 oitavos. Seria a altura final. E aí entra um detalhe, o que acontece? Como o ciclo de laminação ele causa essa compressão aqui da altura, o material ele acaba tendo escoamento lateral, né? Ele acaba tendo escoamento lateral, então a largura dele, né, essa largura aqui, ele tende a aumentar, né? Ela tende a aumentar. Aqui no caso da laminação, eu coloquei um valor alto de espessura, né? Coloquei um valor alto aqui de espessura, um valor alto relativamente, né, de espessura, mas o material ele tende a ter esse escoamento lateral, né? Ele tende a ter esse escoamento lateral. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, não é um escoamento de 100%, né? O que seria esse escoamento de 100%? Vamos ilustrar aqui. Imagina que você tem uma peça com espessura qualquer, tem aqui uma espessura qualquer, e ele teve um ciclo de laminação que fez com que ela diminuísse esse valor aqui, né? Diminuísse essa altura aqui, não? Vamos colocar aqui, vamos chamar aqui de Y. Vamos supor que ele diminuiu isso. O que acontece? Esse material aqui que diminuiu, essa área aqui que diminuiu, aí leva em consideração os grãos do material, enfim, uma série de aspectos, né? Porque você acaba tendo essa compactação dos grãos, né? Mas ele tende a ter o que? O escoamento ali lateral, ele tende a ter aquele escoamento ali lateral. Só que, como eu disse, o escoamento ele não ocorre de 100%, né? Como assim? O volume
que ele foi, entre aspas, ali comprimido, né, laminado, né, ele não vai ter esse escoamento aqui de 100%, né? Normalmente aí é um percentual, né? Normalmente é um percentual, e aí se leva muito em consideração que tipo de material, né? E obviamente com base no tipo de material, o tipo de escoamento que ele vai ter, e também a condição do material, né? Se ele vai ser a frio ou a quente, né? Ali do ciclo de aplicação dele, mas ele tem essa tendência de escoamento, né? Aquela questão da maleabilidade é importante porque o ciclo de laminação, ele, se você for analisar a nível de característica, ele representa muito esforço físico no que diz respeito à compressão, né? E nas características de compressão, do ensaio de compressão, né, o que acontece? Quando você tem esse tipo de ensaio, né, e vai ver o momento da ruptura, da quebra do material, ele tem aquele escoamento lateral, mas ele, em um determinado momento, ele vai ter o que? A fratura, né? Ele vai ter a fratura do material. Então, antes, obviamente, de chegar à fratura do material, ele tem essa condição aí de escoamento. Então, é importante aí ter essa base, né? A gente vai considerar aqui o seguinte, né? Vou colocar aqui dentro da observação, colocar aqui 40%, né, de material escoado lateralmente. Então esse aí vai ser o escoamento dele. E aí no caso 40%, né, de escoamento, a gente vai considerar que esse escoamento ele vai ocorrer proporcional, né, 20% para um lado, 20% para o outro, que aí vai dar o novo comprimento, né? Novo comprimento não, né? A nova largura ali da peça. Bom, então essa é a base. Toda vez que o ciclo de laminação ele for executado, né? Ou seja, a corrida ali do material foi executada, significa que esse rolete ele vai descer aí 0,2, vou colocar aqui, senão ninguém vai ver, 0,2 décimos de milímetro. Beleza, então fica aqui como introdução. No próximo vídeo a gente já começa a calcular alguns parâmetros. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso vídeo aqui falando da parte de laminação, né? E vamos agora para começar os cálculos, né? Aqui no caso a peça ela vai ter inicialmente 2 polegadas e vai atingir 1/7/8 de polegada. Bom, vamos verificar aqui logo a conversão, né? No caso, quando a gente fala de 2 polegadas, né? Aí referente a milímetro, uma polegada é igual a 25,4 milímetros, né? Obviamente 2 polegadas vai dar igual a 50,8 milímetros, né? Esse é o valor inicial da peça e ela vai ficar com uma polegada 1/7/8, né? De polegada, que seria o valor final, né? Então no caso a gente tem uma polegada inteira e uma fração 7/8, né? Então, fazendo aí o cálculo referente a converter 7/8 para polegada, você vai ter 25,4 dividido por 8, multiplicado por 7, vai dar 22,225, e soma com uma polegada que é 25,4, né? Então, nesse caso aí, vai dar igual a 47,625, né? Então, esse aqui é o valor final. Beleza. Antes de ir para outra análise aqui do contexto, vamos analisar aqui um detalhe. 50,8 é a altura inicial, 47,625 a altura final. Então o que é que a gente pode fazer? O quanto é que vai ser retirado do material, né? Ou seja, ela vai ter uma altura inicial e uma parte dela vai sair. Só que aqui não é usinagem, não é remoção de cavaco, né? Ou seja, nesse caso aqui o material ele vai sofrer essa laminação, então ele vai ter um escoamento lateral, né? Ele vai ter esse escoamento lateral que na maioria dos casos não é um escoamento 100%, inclusive esse aqui a gente está considerando escoamento de 40% lateralmente, né? Você tem aí essa parte aí, compactação de grãos, enfim. Beleza, então o que é que a gente precisa saber aqui, né? O valor retirado, né? O valor, eu vou colocar aqui valor retirado para ficar aqui nossa referência, mas aí basicamente vai ser 50,8 menos 47,625, né? Subtrair um em relação ao outro, né? Fazendo essa subtração aí específica, a gente vai chegar a esse valor aqui,
de 3,175 milímetros. 3,175 milímetros. Beleza. Com esse valor aqui, o que é que a gente faz? Quantidade de, aqui ó, o parâmetro. Para cada ciclo de operação é de 0,2 décimos, ou seja, toda vez que o rolete descer, ele vai descer 2 décimos de milímetro, né? Ou seja, vai estar ali compactando, né? Vai estar ali laminando 2 décimos de milímetro, né? Então a pergunta é quantas vezes esse ciclo vai ocorrer? Para saber, é só pegar esse valor subtraído aqui e dividir pelo 0,2, que a gente vai ter a quantidade de ciclos executados, né? Vou colocar aqui, ciclos executados. Ciclos executados, a gente vai ter 3,175 dividido por 0,2. Ou seja, a gente vai ter aí a quantidade de ciclos, né, executados. Vou calcular aqui, 3,175 dividido por 0,2 vai dar o total de 15,875 ciclos. Só que aí tem um detalhe importante, né? Os ciclos são valores, é valor inteiro. Um ciclo, 2, 10, 15, 20. Você não tem como executar 15,875 ciclos. Como assim? Aqui a gente tem um parâmetro da profundidade. O parâmetro da profundidade é de quanto? 0,2 décimos. 2 décimos de milímetro. Então, 2 décimos de milímetro, toda vez que a barra passar ali nos roletes, 2 décimos de milímetro vai ser retirado. E aí o que acontece? Para cada um dos ciclos, 0,2. Ou seja, para a gente saber o parâmetro final, o que é que a gente faz? Pega o valor inteiro, multiplica por 0,2. 15 multiplicado por 0,2, vou explicar aqui o que é que vai acontecer. A gente vai ter aqui 15 multiplicado por 0,2. 15 multiplicado por 0,2 vai dar igual a 3 milímetros. Ou seja, quando você executar 15 ciclos comprimindo ali 2 décimos, você vai tirar 3 milímetros. Só que não é 3 milímetros o que você quer no final, você quer 3,175. Ou seja, você vai ter 15 ciclos de 2 décimos e um ciclo, que aí é o que está faltando, de 0,75 milímetros. Vamos recapitular aqui. Pronto, aqui perfeito. A gente precisa tirar 3,175 milímetros da peça, né? Fazer aí essa laminação. E onde foi que surgiu esse valor? A altura inicial menos a altura final. Ou seja, é esse valor aqui que vai diminuir, né, ali quando a gente passar a peça no rolete. Beleza. 3,175. Qual é o parâmetro de profundidade ali de compactação? 2 décimos por ciclo. Ou seja, toda vez que a barra for passar no rolete, o rolete vai ter que descer 2 décimos para fazer ali o ciclo de laminação. Beleza. Se a gente precisa tirar 3,175 e para cada ciclo vai ser deslocado 2 décimos, para saber a quantidade de ciclos, é só dividir o total pelo ciclo unitário. Ou seja, aqui é o que a gente vai retirar como um todo e aqui é o que a gente vai fazer por vez. Então, dividindo um pelo outro, a gente chegou a esse valor aqui. 15,875. 15,875 ciclos. Ciclos são valor inteiro. Ou seja, eu não tenho como executar 15,875 ciclos. Eu tenho como executar 15 ciclos, 16, 17, 18, 20, enfim, valor inteiro. E aí, no caso, o que a gente faz? Pega o valor inteiro. Aqui a gente não pode arredondar. A gente não pode arredondar, pelo menos assim, de forma direta, né? Até pode. Exemplo, eu quero colocar 16 ciclos. Pego 16 ciclos e faço a divisão aqui pelo valor que vai ser retirado, né? Mas normalmente não fica um valor inteiro ali para deslocamento, então às vezes não é legal. Beleza, 15,875 ciclos. O que é que eu faço? Pego 15. Qual é o parâmetro final? 2 décimos. 15 multiplicado por 2. 0,2. Deu quanto? 3 milímetros. 3 milímetros.
Se a gente for subtrair 3,75 menos 3, vai sobrar quanto? 0,175, que é o último ciclo. O que é que eu tenho que ficar atento? O último ciclo ele não pode ultrapassar o valor limite, o qual vai ser deslocado ali do rolete, né? 2 décimos. Então, a quantidade de ciclos que a gente vai executar são 16 ciclos. 15 de 2 décimos e 1 de 0,175. E aí a gente chega ao valor total ali retirado da peça. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Parte de usinagem. Vamos observar aqui essa situação problema. Um técnico em mecânica necessita realizar a usinagem de uma peça de alumínio pelo processo de torneamento. No caso, a peça ficará com dois diâmetros distintos, onde um é de 1 polegada e o outro é de 3/4 de polegada. Com base nessas informações, calcula a RPM final para cada diâmetro indicado. Então a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes, onde a gente, em cada parte, vai tratar um ponto específico. Nesse primeiro caso aqui, vamos falar um pouco sobre conceitos, né, ligados à parte aí de torneamento, né? Até um inscrito no canal mandou uma pergunta essa semana, perguntando sobre um detalhe bem parecido com essa questão, né? O que acontece? Quando você tem uma peça bruta que vai fazer o processo de torneamento, né, o que acontece? O diâmetro, obviamente, de onde você estiver usinando, né, seja interno ou externo, ele vai diminuir. E vamos supor aqui uma peça com 2 diâmetros. Vamos supor que a gente esteja observando aí uma peça com 2 diâmetros. E basicamente o que é que ocorre? Pelo menos eu percebo que algumas pessoas têm dúvida referente a isso, e foi a dúvida que a pessoa perguntou. No caso, a gente tem 2 diâmetros aqui, 2 diâmetros distintos. Você vai para uma análise técnica, né, referente a esse cálculo de parâmetro de corte, especificamente para calcular RPM. O que é que vai acontecer? Na fórmula da RPM, um dos dados utilizados é o diâmetro final da peça, né? Ou seja, o diâmetro final da peça. E a pessoa perguntou justamente, no caso, o diâmetro bruto da peça, né? Ou seja, a peça ela vai vir com um diâmetro maior para que ela seja torneada e chegue no diâmetro final desejado. E aí a pessoa perguntou poxa, eu vou utilizar no cálculo o diâmetro inicial da peça ou o diâmetro final? O indicativo é que você utilize o diâmetro final. Só que tem um detalhe que a gente precisa analisar, né? O que é que acontece? No cálculo ligado à RPM, a relação do diâmetro ela é inversamente proporcional à rotação final, ou seja, RPM. Então, na prática, o que é que significa? Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Então, exemplo, vamos supor um caso onde o diâmetro bruto da peça ele seja de 2,5 polegadas. E o diâmetro final da peça vai ficar com 2 polegadas. Ou seja, de 2,5 polegadas para 2 polegadas, a gente está falando de uma diferença de 12,7 milímetros de diâmetro, né? Então, nesse caso, o que é que eu tenho que ficar atento? Toda vez que a ferramenta executar um corte na peça, exemplo, se eu vou fazer um corte onde a profundidade vai ser de 2 milímetros, lembrando que no torneamento é uma ação simétrica, né? O que acontece de um lado vai acontecer do outro também. Obviamente os tornos eles já vêm convertidos, né, no deslocamento. Então quando você coloca 2 milímetros de deslocamento, ele vai estar tirando exatamente 2 milímetros. Por quê? Ele vai estar tirando 1 milímetro de um lado e 1 milímetro do outro, né? Então, só para não gerar confusão, né, você está colocando 2 milímetros, ele realmente vai estar tirando 2 milímetros porque ele já é convertido. Beleza. Então, se você vai tirar 2 milímetros, o que acontece? 2 milímetros menos o diâmetro inicial, você vai ter um diâmetro final novo, mesmo que não seja o diâmetro que você queira ali do projeto, porque você vai ter que executar várias passadas ali com a ferramenta. Aí você diz, então você está dizendo que para cada diâmetro a gente vai ter que calcular RPM? Na teoria,
isso seria o correto, né? Até no ciclo de torneamento CNC, eu vou apagar aqui, no ciclo de torneamento CNC, o que acontece? Se utiliza o VCC, né? Que é a velocidade de corte constante. Ou seja, toda vez que o diâmetro da peça ele vai diminuindo, mesmo que não seja o diâmetro final, a rotação ela se ajusta de acordo com o parâmetro indicado, né? Ou seja, a própria máquina vai calculando. No torneamento convencional isso não ocorre. Então, teoricamente, você teria que mudar a rotação. Só que na prática é muito raro isso acontecer, né? Muito raro isso acontecer. Então, entra aí muito a análise de desbaste e acabamento, né? Desbaste e acabamento. Normalmente, o que é que isso ocorre? Se utiliza uma ferramenta para desbaste, né? Ou seja, uma ferramenta onde você vai ter um maior poder de corte, né? Retirada de material, uma maior remoção de material, e depois se utiliza a ferramenta para execução final, que seria o acabamento, ou seja, a ferramenta que vai te dar a condição ali do diâmetro final, né? Mesmo você utilizando a ferramenta de desbaste, é bom que você faça análise de cálculo para pelo menos pegar um valor de RPM ali intermediário, né, que seja condizente ali com o processo, né? Mas quando você vai para uma análise concurso, uma seleção que cai um cálculo como esse ligado a RPM, é de fato ali do diâmetro final que se está querendo saber o cálculo, né? Mas fica essa observação entre o diâmetro bruto, né? Ou seja, o material como ele chega ali para a usinagem, e o diâmetro final da peça, você tem uma diferença, né? E é importante que você fique atento ali com as rotações, a rotação que você vai utilizar para não gerar esforço demasiado na ferramenta, diminuir a vida útil da mesma, né? Ou até poder gerar algum problema ali no processo de usinagem, né? Porque uma ferramenta qual o parâmetro de corte ele não está adequado, você pode exercer uma pressão de corte muito grande ali durante o momento de contato da aresta da ferramenta e a peça, e essa pressão ela gerar, e principalmente se você não tiver com uma boa fixação, né, ou seja, ou também um corte intermitente, isso pode fazer com que cause algum dano ou até algum acidente. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai estar executando, né, esse tipo de processo, tá bom? Bom, então esse primeiro vídeo para a gente falar sobre esse contexto geral. No próximo vídeo a gente já começa aí a calcular, tá bom? Valeu!